E eu, juntamente com esta casa e as pessoas que também estão aqui na Câmara Municipal participando, assistindo à sessão plenária desta tarde, todos nós sabemos que a mobilização feita pela juventude marca, sim, a democracia que existe no nosso país. Foi com esse sentimento que milhares de jovens invadiram as ruas de Fortaleza, de Porto Alegre, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, a maioria das capitais, tomada por jovens que na grande aspiração de melhores condições de vida, reafirmam os seus compromissos no sentido de reivindicar os seus direitos. A forma talvez mais sublime, mais transparente, mais legítima que tem as pessoas de irem às ruas e, através dos seus manifestos, cobrarem dos poderes constituídos o direito à garantia e, de forma muito especial, a questão da mobilidade urbana. Se jovens, eles insatisfeitos com a política adotada pelas tarifas de transporte hoje que essas cidades elas estão cobrando, foram às ruas e foram atendidas. Ontem, algumas cidades, as principais capitais, os prefeitos foram aos meios de comunicação e daí, atendendo o apelo dessa mobilização, os prefeitos então reduziram ou estão prestes a reduzir as suas tarifas. Aqui no estado de Ceará, o governo do estado deveria, no sentido de se mobilizar também, para reduzir o preço dessa passagem também, já que cumpre, através de projeto de lei pela Assembleia Legislativa, que é a empresa Freticar, a Via Metro, entendeu? Que são empresas que são concessionárias do governo do estado, entendeu? Não é da Pacatuba, tem que deixar isso bem claro. O único transporte que nós temos que concedeu o direito de exploração de serviço é o transporte alternativo, porque nós não temos o transporte convencional na Pacatuba. E a empresa que presta serviço aqui, que é a empresa intermunicipal, e é a empresa Freticar e a empresa Via Metro. São duas empresas que não são instaladas no município, não pagam sequer 1 centavo de imposto no município de Pacatuba, até porque não tem sede aqui. Infelizmente, vive aí maltratando, e de forma muito especial a Freticar, maltratando o povo da cidade de Pacatuba. Aqui nós tivemos audiência pública com a empresa, convidamos o DETRAN, convidamos o DER, convidamos o Ministério Público, convidamos a população que sente-se prejudicada, e essa audiência pública aconteceu aqui, nesta casa. E aí ficamos aqui de ver uma proposta junto à empresa, no sentido de melhorar esse valor. Até porque o valor que está sendo cobrado pela empresa Freticar é um valor que ela está no teto, é R$ 5,95. Esse valor pode ser reduzido sem problema algum. E tínhamos, então, marcado aqui que a comissão de vereadores iria até o DETRAN, e numa oportunidade que o prefeito foi ao DETRAN, ele então ligou para mim, me convidando que estava indo ao DETRAN, e perguntou se eu queria acompanhá-lo numa audiência lá com o diretor do DETRAN. E eu, aproveitando essa oportunidade, imaginando que eu fosse falar com o presidente do DETRAN, com o superintendente do DETRAN, sobre a questão do transporte, mas ficamos surpresos que o prefeito, eu, o Zé Carlos e o doutor Bonfim, que era o secretário de Patrimônio, foi recebido por 2 funcionários do DETRAN. Um deles, eu lembro o nome dele, que era o Joaquim. E eu fiquei muito surpreso, porque o intento da gente era conversar diretamente com o superintendente, não era com o atravessador.
E ali eu pus, entendeu, a nossa angústia aqui em Pacatuba, da situação que o povo de Pacatuba estava vendo essa questão do aumento que tinha sido cobrado, do valor da passagem que estava sendo cobrada. O valor da passagem de Pacatuba é R$ 5,95, o mesmo valor que é cobrado de Fortaleza Redenção. E hoje, R$ 5,15, saindo daqui para a Ceasa, que isso é um absurdo, quando era R$ 2,85, a empresa dobrou esse valor. E, então, quando eu falei na oportunidade que tinha entrado com ação na Justiça, no Ministério Público, contra a empresa, então houve uma abertura maior por parte dos diretores, no sentido de como se fosse um grande protetor da empresa. Eu não queria aqui, entendeu, considerar isso não, mas eu tive assim de uma certa forma, percebi claramente que ali não tinha interesse nenhum do Detran em resolver o problema do usuário de Pacatuba. Mas eu saí daquela audiência que nós tivemos com o pessoal do Detran praticamente desiludido. Não vi ali nenhuma força de vontade, nenhum interesse por parte do Detran. Simplesmente pegou a planilha que já tínhamos, pegou a planilha e disse, está aqui, os preços que são praticados são esses aqui. Aí eu fui na oportunidade e perguntei, então está havendo alguma coisa errada aqui. Porque o que foi publicado no site do Detran era que o município de Pacatuba estava entre o terceiro e o quarto anel. Se fosse no terceiro anel, hoje nós estávamos pagando uma passagem de R$ 3,90. E quando muito pagássemos, seria no quarto anel, que seria R$ 5,15. Essa era a passagem que nós devíamos estar pagando. E ele mostrou um gráfico dizendo que Pacatuba não estava no terceiro e nem no quarto anel. E que Pacatuba estava no quinto anel. Mostrou um gráfico. Mas não foi isso que foi publicado no site do Detran. No site do Detran está explícito e muito claro. Não é possível que um órgão de responsabilidade tão grande quanto o Detran tenha cometido um erro tamanho desse de dizer que Pacatuba está no terceiro ou no quarto anel. E aí saímos de lá desapontado, e o que poderia era melhorar, pelo menos isso aí seria a criação de uma linha municipal, ou até incentivar e melhorar o sistema de transporte alternativo da nossa cidade, e não permitir que essa empresa Freticar viesse até aqui a rodoviária, e que as pessoas pegassem ali o transporte ali nas confluências do velho Timbó, entendeu? Para diminuir o valor da passagem. Porque é inadmissível que essa empresa pratique um preço absurdo como esse. Que não tem nenhum pai de família, nenhum estudante que ele estude fora, ou que algum pai de família que trabalhe, que tenha condição de pagar um valor absurdo como é praticado pela empresa Freticar. Não saí de lá muito animado, não saí de lá satisfeito por conta disso. E ficamos com a promessa ainda. O Joaquim, diretor lá de tráfego do Detran, disse que ia entrar em contato com a empresa e que ia pedir à empresa para me procurar a Câmara Municipal, para a gente poder, entendeu, encontrar uma saída para a questão da tarifa cobrada pela empresa Freticar. Mas essa manifestação que vai acontecer no sábado aqui em Pacatuba, que vai ser ali na rodoviária, às 8h30 da manhã, que está sendo divulgado nos meios de comunicação, está sendo propagado aí pelo Facebook, entendeu? Pelo Twitter, essa organização que está existindo. Infelizmente é assim, é o meu pensamento, é uma manifestação legítima, aquele que aspira um valor menor da tarifa de transporte. O receio que eu tenho hoje é que se aproveitem disso, entendeu, para fazer a questão politizada. Eu acho que os vereadores
é evidente que eu tenho visto manifestação e que não tem aparecido vereadores, nem deputado estadual, nem federal, nem senadores. Eles não estão se manifestando com relação a isso. É a coisa típica da democracia, é da população do município. Então, se por acaso, porventura, algum querer levantar a bandeira de alguém lá, ou se estão se aproveitando desse movimento para se promover politicamente, não vão. Não chegue nesse movimento, porque não é esse tipo de movimento que nós queremos. Nós queremos um movimento legítimo, onde a população tem o direito de se manifestar, de lutar pelos seus direitos, mas se for com o propósito de fazer palanque eleitoral, entendeu? Para candidato sequer, ou então para estar denegrindo a imagem das pessoas, não é a manifestação legítima do povo de Pacatuba, não é. Portanto, eu aqui gostaria muito, imensamente, de poder participar, até porque levantei essa bandeira da questão da frete car aqui no município de Pacatuba e defendo. Enquanto eu estiver nessa casa, eu vou defender, entendeu? Que Pacatuba merece ter uma passagem decente, uma passagem com justiça social, onde as pessoas têm o direito de vir, garantir, sem ter que tirar dinheiro do seu bolso, entendeu? E onerar, entendeu? O seu salário por conta dessa passagem absurda que nós praticamos aqui na cidade de Pacatuba. Mas não vejo, entendeu? Nesse movimento, palanque eleitoral para querer ir lá e denegrir a imagem de quem quer que seja. Deixe de lado, entendeu? As suas questões políticas, as suas bandeiras políticas, deixe para você defender em outro canto. Porque aqui eu defendo a questão que as pessoas têm o direito de se manifestar, e esta casa tem o direito de ouvir e vir essas manifestações aqui para esta casa para pressionar o Poder Legislativo e o Poder Executivo. É um direito que cabe à população, que cabe ao povo fazer essas pressões. E eu tenho certeza que se o movimento vier a esta casa, terá o nosso apoio, terá o nosso aval, o nosso compromisso, porque esta casa não se furtará de forma alguma de se omitir diante de uma situação como essa. O povo de Pacatuba tem todo o direito, e no dia 22, sábado, eu conclamo a população de Pacatuba: vamos às ruas e vamos lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado a todos, vereadores e público assistente.